Oi, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso quarto módulo e a nossa segunda aula de casos clínicos. E hoje eu vou começar por um caso clínico bem interessante. Infelizmente, eu não consegui concluir o atendimento dessa pessoa. Mas eu vou fazer questão de contar o histórico dela e das filhas dela também, para que vocês possam entender mais ou menos como que funcionou o desenrolar dessa história. Essa mulher, ela foi gerada no momento, um pouquinho antes do pai dela viajar. E quando o pai dela voltou, viu a mulher grávida e desconfiou da mulher. Começou a falar que a mulher tinha traído, que ela não estava grávida dele. E quando essa mulher nasceu, para piorar a situação, ela nasceu com uma cor mais escura, que a mãe dela era filha de negro, de escravo. Ela tinha a genética para nascer um pouco mais escura, morena, mulata, e as outras irmãs eram um pouco mais claras. Então, assim, ela ficou realmente um pouco mais diferente. E ele ficou bem aborrecido e começou a rejeitar essa criança desde o ventre e continuou rejeitando na infância dessa criança. Eu lembro que ela falava que ela fazia de tudo para agradar, que ela fazia de tudo para ser uma boa filha, que ela sentia essa diferença. E também as irmãs exteriorizavam essa rejeição. Chamavam ela de apelidos e faziam bullying com ela, e era bem dolorido tudo isso. Uma sensação profunda de desvalorização, uma sensação profunda de tristeza e de rejeição. E quando as coisas foram melhorando para ela, quando finalmente a mãe dela colocou ela numa casa, porque a mãe dela doava as filhas para poder serem empregadas domésticas, ainda muito novinhas, em troca de estudo, em troca de comida, porque foi assim que fizeram com ela. Aliás, nem isso fizeram com ela. Então, esse ato da mãe dela era algo natural. Aliás, era até algo melhorado. Na cabeça da mãe dela era uma coisa boa. E quando finalmente ela entrou numa casa, uma das casas que essa mulher prometeu para ela estudo, prometeu, eu vou te ensinar a tocar isso, vou te ensinar, eu vou te levar para isso, eu vou fazer isso. Uma mulher muito maravilhosa que ela achava que ela estava sonhando de tão maravilhoso que foi, assim, dela ter chegado nesse lugar. E quando ela estava assim, muito feliz, a mãe dela chegou. E ela nunca tinha feito isso, a mãe dela, e pegou ela de volta. Adivinha para quê? Para forçar um casamento para ela. Você vai casar com esse homem. E assim ela fez. Contrariada, triste, e mais uma vez reforçando o script dela de rejeição. Porque esse homem começou a ser um monstro para ela. Ele batia muito nela. Ela apanhava muito dele. E até que uma das mais horrorosas que ela teve, que ela recebeu desse marido, ela foi chutada da linha do trem até chegar na casa dela, tá? Pela rua, chutando, chutando. E o rim dela foi deslocado. E ela passou anos e anos e anos com aquele rim deslocado e sentindo muita dor. E a mãe dela teve uma filha, depois teve outros filhos com o marido, com ele, e depois teve com outro marido também, e que também não foi bom o casamento, e ela ficou uma mulher solteira com 4 filhos. Para que ela pudesse trabalhar, ela deixou essas filhas com a mãe, a mesma mãe que doava ela. Quando ela pegava as filhas para poder morar com ela, ela tinha que ser também doméstica, e ela tinha que estar ausente, e as filhas ficavam sozinhas em casa. Ou seja, as filhas teve ausência não só porque estava morando com a avó, mas também quando ficava com a mãe tinha que ser ausente também. Essas mulheres cresceram. E essa pessoa, ela também nunca teve um relacionamento saudável
quando ela achava que era uma coisa boa, quando ela acreditava que era uma coisa de Deus, e teve até um relacionamento que ela casou e foi, nossa, uma alegria para a família inteira, sabe? Finalmente ela estava feliz, finalmente ela tinha encontrado uma pessoa que amava ela e que tratava bem todo mundo. E depois de alguns anos ela descobriu que ele abusava das netas dela. Exatamente. E foi uma tristeza, um baque, foi muito ruim mesmo. Porque ela já tinha passado por abuso também na infância, tá? E ver isso acontecendo novamente com algumas filhas e também com as netas foi bem triste para essa mulher. E ela foi fazendo de tudo para cuidar, para criar essas filhas, ela nunca conseguindo esse relacionamento saudável. E ela se tornou uma pessoa extremamente cuidadora. Ela se tornou uma pessoa que ela cuida não só com a palavra, e ela é uma mulher de muita fé, então ela tem a palavra de Deus na ponta da língua e misturado também com o cuidado, ela cuida de todos os aspectos. Todos os trabalhos que ela desenvolveu até hoje, todos foram voltados para o cuidado do outro. Ou seja, o que ela fez com a tamanha dor, tamanha tristeza, tamanha um buraco negro, desde a infância, desde o ventre, o que ela fez com tudo isso? Ela transformou em amor. Ela transformou em cuidado. Me emociona. Porque é muito bonito quando a gente vê uma pessoa vencendo na vida, mas não por grana. Vencendo na vida porque escolheu o lado bom da vida, escolheu a honestidade, escolheu o cuidado. Então, essas filhas cresceram e todas as filhas tiveram problemas com relacionamento. Todas elas. Umas venceram e conseguiram relacionamentos melhores e mais saudáveis e tiveram seus filhos, a sua família constituída e tal, e outras estão galgando, estão tentando conseguir isso. Mas também passaram por muitos desafios. Pelo menos 2 dessas filhas, uma delas apanhou muito do marido, também, tanto quanto a mãe. A outra teve um relacionamento abusivo, que as palavras que ela recebia do marido, ela costumava falar que doíam mais do que uma surra, doíam mais do que um corte no coração. De tanta dor, tanta tristeza. Uma delas tem o hábito assim, de se anestesiar da dor através de remédios, através de antidepressivos, através até mesmo de substâncias, porque acredita em terapêutico e que é bom, etc. Porque no fundo, a gente sabe que algumas buscas que a gente tem de algumas químicas, na verdade é porque a gente quer fugir da realidade. A realidade dói demais. A realidade, a sensação de desvalorização é cortante e eu não consigo suportar, eu não consigo fazer como minha mãe fez, de transpor, de ressignificar, de ser resiliente. Então eu fico parada na minha infância, buscando atenção, buscando esse alívio dessa dor e de todas as maneiras. E a outra filha também teve alguns relacionamentos abusivos e agora está também tentando com um relacionamento novo, com um filho, com um casamento, mas também com muitos desafios no relacionamento a 2. Ou seja, eu concluí aqui uma história de uma pessoa que desde o ventre começou uma rejeição absurda e essa rejeição foi passada para as filhas de forma inconsciente e as filhas, talvez por homenagem, talvez por amor, e pelo inconsciente ser mais forte do que o consciente, fizeram
repetições, algumas repetições, e agora com mais consciência, eu acredito que algumas dessas 4 filhas estejam investindo mais no seu autoconhecimento e principalmente no seu autocuidado. Eu sei que as 4 filhas gostam muito de cuidar, de ajudar os outros. Uma ajuda muito na profissão dela. Aliás, as duas ajudam muito na profissão dela, mas também fora da profissão. O negócio delas é ajudar. Então, com isso, elas foram muito para fora e olharam um pouco para dentro delas. Graças a Deus, elas estão nessa busca do autoconhecimento, na busca de se ajudar sem artifícios de remédios e de químicas, e sim o artifícios do amor que vem de Deus, porque eu acredito que as 4 têm uma fé muito boa, que eu acredito que a mãe tenha passado isso. O maior legado que a mãe tenha passado para as filhas foi a fé em Deus. Cada uma do seu jeito buscando melhorar. E é isso que eu gostaria de falar para vocês, o primeiro caso clínico desse desenrolar bem redondinho, para que vocês possam entender, talvez uma próxima pessoa que você possa atender, que tenha muita rejeição, que tenha muitos maus tratos de relacionamento. Primeiro, a paternidade escassa, né, com essa rejeição, e aceitando qualquer tipo da figura masculina, porque eu sou carente da figura masculina. Então, qualquer um que vier, ou se me prometer muito pouquinho, eu já caio, né? Eu já acredito e sofro com isso. Que teve que casar com o primeiro marido, a força, né, sem ela querer, e que foi extremamente violentada por esse homem, porque também provavelmente ele tem um script adoecido e aí transborda a doença para quem está perto dele, ok? Então a gente não pode de fato julgar ninguém. Então esse é o primeiro caso clínico para vocês, e com a história melhorada, com a história ressignificada pelo